Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aí com todos vocês hoje, que possamos passar aí um estudo, um tema da doutrina espírita, enquanto a casa espírita se encontra com as suas portas encerradas lá, portas físicas, né? Fechadas por conta aí da quarentena, etc. A gente já sabe disso, não? Mas a gente está aqui conversando da mesma forma, levando aí a exposição, levando o tema espírita, para que a gente possa conversar e trocar algumas ideias, tá bom? Primeiro eu vou passar aqui alguns recadinhos. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu trocar aqui. Tá aqui. O Centro Espírita Divino Mestre, ele continua com atendimento fraterno, apesar das portas fechadas, a gente pode estar fazendo esse atendimento fraterno por meio do telefone. Para isso, você manda o seu nome, o seu telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. Aí, recebendo esse e-mail, um atendente vai entrar em contato contigo para que possa ocorrer esse, esse atendimento, né? Os trabalhos continuam, isso mesmo, Vera Lúcia, está escrevendo aqui no Facebook para nós. Boa noite a todos. Né? Que mais? A gente, então, da mesma forma, continuamos com as atividades de acolhimento de uma família pelo projeto Bem Me Quer, só que de uma forma diferente, auxiliando-os por meio de mantimentos e itens necessários, né? Então a gente pede às pessoas que puderem nos ajudar, arrecadando esses alimentos principalmente não perecíveis, como leite, fralda e itens de higiene pessoal, né? Ou alimentos, e esses alimentos serão destinados aos familiares em situação de vulnerabilidade do projeto Bem Me Quer. Pode ser entregue nas segundas, quartas e sextas, das 9 ao meio-dia, na Obra Social Célio Lemos, que fica lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Jussara, ao lado do Estádio Martins Pereira. Se tiver que, se não puder ir nesse horário, pode fazer um planejamento com a Iris, no WhatsApp que está aqui na tela, que é 981630807. Muito obrigado a todos, não é? Agora vamos iniciar então nossa apresentação, nossa palestra, nosso estudo dessa noite. Vamos inicialmente elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, para que possa nos envolver e nos auxiliar a entrarmos em condições de reflexão, de recepção do auxílio do alto, de amparo da espiritualidade amiga que nos acerca nesses momentos em que mais a gente precisa, e também pedimos aos nossos irmãos que sofrem demasiadamente as condições em que estão vivendo por conta da situação da sociedade desse país ou no mundo todo. Que assim seja. Hoje nós vamos falar, deixa eu pôr aqui, hoje nós vamos falar, ué, não saiu? Por quê? Deixa eu pôr de novo. Eita. Ah, tá aqui. Um probleminha técnico. Agora sim. Nosso tema, então, somos todos médiums? É uma pergunta, né? Porque, às vezes, muitas pessoas que ligam a doutrina espírita com a mediunidade, né?
a doutrina espírita ela veio através da mediunidade, por meio dos espíritos, da mediunidade de diversas pessoas pelo mundo inteiro, que foi coletado essas informações por Allan Kardec. Então ela veio por meio da mediunidade, assim como muitas outras revelações de várias religiões vieram pela mediunidade. E aí, então, as pessoas ligam a doutrina espírita com a mediunidade, apesar de que a mediunidade é um item da constituição humana, assim como outras coisas, inteligência e outras faculdades, né? E a doutrina espírita é uma filosofia trazida por meio da mediunidade. Mas a questão fica no meio espírita porque a mediunidade é muito estudada, é muito utilizada, e aí fica, somos todos médiums? E é muito interessante essa pergunta, porque nela a gente pode estar refletindo sobre várias coisas que se referem à nossa vida. E aí a filosofia espírita, que nos auxilia a progredir, a crescer espiritualmente, ela traz também a mediunidade como um desses meios que nos ajudam a crescer espiritualmente. Então, por isso, a importância desse entendimento, somos todos médiums, não é? Mas vamos lá. Olha aqui a situação, né? Um pai, amanhã é dia dos pais, então aqui eu já deixo um abraço ao meu pai que está lá em Suzano. Aí, paizão, um grande abraço. Né? Daqui a pouco a gente entra em contato com você, e amanhã de manhã, é claro, e vamos trocar ideias. E todos aí, um grande abraço a seus pais, né? Porque são pessoas importantíssimas na nossa vida, não importando nada, só o fato de serem pais já é de grande relevância, e ainda mais todo o resto, né? Então está aqui um senhor e provavelmente uma filha, ou um espírito que o quer bem, está ali, e ele percebe a presença, a gente percebe que ele nota a presença desse espírito, mesmo que sutilmente, porque, não sei se vocês estão percebendo, ele vira levemente o livro como se estivesse mostrando para alguém. Né? E às vezes a gente faz isso sempre sem querer, como se estivéssemos ao lado de alguém. Né? E isso é mediunidade. Mediunidade é perceber, é sentir ao nosso redor, e às vezes não sentir presença exatamente, mas sentir ideias, sentir a participação, a sensação, o sentimento. Né? Existe um trecho da Bíblia, né, do Evangelho de Jesus, Atos 2, do versículo 17 e 18. Ele fala assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Muito interessante, né? Praticamente falando da mediunidade, como parte da vida das pessoas. É isso que está aqui. Mas vamos seguir aqui para a gente ver exatamente isso aí. Nós temos uma pergunta do Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, pergunta 459, muito conhecida, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Bom, qualquer influência que possa existir, se você tem aqui um mundo espiritual e aqui um mundo dos encarnados, qualquer influência que possa, assim, ó, qualquer influência que possa vir daqui, ela tem que ter um meio de propagação. Esse meio de propagação desta influência
é um método, um meio, um processo, um procedimento para que essa influência possa acontecer, a gente pode dar o nome aí de fenômenos mediúnicos, porque estamos recebendo algo vindo de uma outra alma para nossa, porque nós somos almas também, e aí vamos receber e retransmitir, às vezes para nós mesmos, escrevendo, ou para alguém, né? Tornando-se então um fenômeno mediúnico. Tá? Aqui ele fala, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É uma resposta bastante interessante, não? Deixa eu... muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Os espíritos, então, influenciam e bastante, né? A ponto, né, de nos dirigirem para uma coisa ou outra. É claro que tem a nossa livre-arbítrio, a nossa vontade, mas muitas vezes a gente cede a essa influência, né, que pode ser uma boa influência ou não. Né? Isso vai depender das circunstâncias, das nossos pensamentos, do nosso jeito de ser, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente está fazendo, né? Para nós e para os outros. E aí vem a segunda pergunta, 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Ou seja, nossos pensamentos, ao lado dos nossos pensamentos, haveriam outros que não seriam sugeridos? Né? Vossa alma é um espírito que pensa. Nós somos almas também, que pensa. Apesar de estarmos encarnados no corpo, nós somos alma, tanto quanto aquele que está desencarnado. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem há um tempo sobre o mesmo assunto. Muitos pensamentos chegam até nós sobre o mesmo assunto. Não raro, contrários uns dos outros. Às vezes, pensamentos que são contraditórios. Pois bem, no conjunto desses pensamentos deles, estão sempre misturados os vossos dos nossos. Ele está falando da alma encarnada e o das almas desencarnadas. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Na verdade, gente, é de alma para alma. Pode até haver influências de pensamentos entre almas encarnadas. Pode sim, porque são almas. Elas podem influenciar umas às outras. Basta ser alma para causar essa transmissão de pensamento. Né? Aí, aqui é já no livro dos médiuns. No livro dos médiuns, item 159, né, ele fala assim, olha, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, lá no livro dos médiuns já fala que todo mundo é médium. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Não, aí você vai dizer assim, não, mas peraí, Luiz Eduardo, é só aqueles que sentem num grau qualquer. Porque aqueles que não sentem em grau nenhum, esses não seriam médium, né? Mas vamos ver os restos. Essa faculdade é inerente ao homem. Inerente ao homem. Portanto, a faculdade faz parte do ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Ou seja, se ela faz parte do ser humano, portanto, todos os seres sentem, em qualquer grau, a influência do espírito. Não existe o não sentir em grau nenhum. Em algum grau, qualquer um sente. Né? Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Né? Que dela não possuam algum rudimento. Na verdade, todos possuem de alguma coisa. Né? Pode, pois, dizer-se que todos são
mais ou menos médium. É o que está falando aqui no livro dos médiuns. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médium. Todos recebem mais ou menos a influência do mundo espiritual, de uma forma ou de outra que a gente vai ver aí para frente, né? Olha lá, o livro dos médiuns, inverteu aqui as duas. Tinha que ter começado por esta. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Tá, saiu agora o nome do livro ali em cima. Segunda parte. Legal. Então vamos lá. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra mais caracterizada e se traduz por um efeito um pouco mais patente, mais ostensivo, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva daquela pessoa, do médium. É de notar-se, além disso, que dessa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Ela se revela de diferentes maneiras de uma pessoa para outra. Tá? Então, o que é ser médium, afinal? Aí vem ainda no item 159. Geralmente, os médiums têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações, ou seja, tem inúmeras variedades, porque são inúmeras as espécies de manifestações, né? Kardec catalogou, mas, na verdade, entre um e outro existe uma gama de possibilidades, de graus, de diferentes situações, e mesmo de um indivíduo para outro, podem se manifestar tipos diferentes de mediunidades, alguns podem ter vários tipos, outros podem ter menos tipos, e assim vai, né? Então, realmente, a mediunidade é muito diversificada entre as pessoas, né? Aqui, nós estamos vendo um cérebro de um ser humano, né? E nesse cérebro a gente pode ver aqui, nesse pedacinho, olha só, nesse itemzinho pequenininho aqui dentro do cérebro, chamado glândula pineal, né? E aí nós temos todas as outras partes do cérebro, aqui é a parte do córtex cerebral, onde você tem aqui todo o processamento nervoso acontecendo das funções cerebrais que se irradiam para o corpo através dos feixes nervosos, né? Você tem aqui o cerebelo também e assim todas as outras partes. O que acontece com essa glândulazinha aqui, né? Inicialmente, ela foi vista pela ciência como um órgão que atrofia depois de uma certa idade, mas depois a ciência começou a entender o papel dela em várias outras funções do corpo, né? Observou-se que essa glândulazinha, né, ela é uma glândula sensorial. Como assim sensorial? Assim como os olhos, eles têm uma sensação, eles recebem as ondas eletromagnéticas da luz. Nossa pele é sensorial porque ela é sensível ao toque. A nossa língua é sensorial por causa do paladar. O nosso nariz é sensorial por causa do cheiro. Então, nós temos sentidos. São 5 sentidos, mais um, que é essa glândula aí, né? E esse sentido, ele foi identificado por algumas cirurgias feitas introduzindo para se retirar tumores na proximidade ali da pineal, né? Então se colocou através de tubos para fazer essa operação, um tubo com luz e outros com ferramentas para se fazer a cirurgia, e observava-se certas mudanças na glândula por conta da incidência da luz. Então, ela é uma glândula sensorial, porque
a emanação da luz sobre ela exercia uma certa mudança de comportamento dela, né? Em alguns lagartos antigos, essa glândula fica mais próxima da testa, onde tem uma membrana, e ele percebe o mundo através dessa glândula aí, porque ela é sensorial nesse animal, né? E o que ela tem a ver com a mediunidade, né? Através não só de André Luiz, nas suas obras, que desde os anos 50 vem nos trazendo uma série de informações, onde uma delas é de que esta glândula aí, a pineal, faz parte do processo mediúnico. Portanto, nós temos fisicamente uma glândula que faz parte do processo mediúnico, segundo André Luiz, e depois, através de pesquisas mais recentes, recentes entre aspas, né? Já tem alguns anozinhos, né? Observa-se cientificamente, né, por processos científicos de comprovação, que essa glândula tem também um papel na mediunidade. Então, você colocava indivíduos em equipamentos de tomografia, de escaneamento das funções cerebrais, né? E indivíduos médiums em estado de transe, eles observavam as mudanças na intumescência sanguínea, na geração de energia bioelétrica, etc. e tal, nesse órgãozinho aí, né? E aí, aqueles que não tinham essa mediunidade tão ostensiva, observava-se também a graduação mais reduzida desses efeitos, né? Então, com isso, eles perceberam que existe uma relação entre uma coisa e outra. E eletronicamente falando, a gente percebe também que ela é formada por cristais. E lá dentro dela tem vários cristalzinhos. E esses cristalzinhos funcionam como verdadeiras cavidades ressonantes para ondas eletromagnéticas. E aí se transformando numa antena dessa comunicação eletromagnética que se irradia para todo o cérebro e é traduzida, dependendo da área do cérebro que vai receber essa informação, é traduzida como uma visão, como uma audiência, como uma necessidade de falar, como uma percepção ao redor, né? Por isso ela faz parte do processo mediúnico e todos nós a temos. Portanto, todos nós temos um grau de mediunidade conforme essa situação. Existe uma componente perispiritual, com certeza, porque a mediunidade se processa também por meio do perispírito. Mas a gente sabe também que o corpo físico e o perispírito estão entranhados de tal forma que a gente não conseguiria separar uma coisa da outra, portanto, as funções correm por ambos os corpos aí, né? O que nós temos aqui? Portanto, minha gente, essencialmente, a mediunidade é uma faculdade de comunicação. Assim como a fala, eu estou falando para que outro possa me ouvir, e meus ouvidos, eles ouvem o que os outros estão falando, os sons do ambiente eu recebo pelos ouvidos, e eu emano sons pela minha boca, né, usando minhas cordas vocais, portanto eu estou me comunicando, mas como eu me comunicaria com um ser que está sem o corpo físico, porque ele não poderia estar vibrando as moléculas do ar, uma vez que o corpo físico dele, o perispírito, né, não tem essa condição de fazer isso por ele ser mais sutil. Então, um espírito sem o corpo não consegue fazer o ar vibrar com a sua constituição perispiritual. Para isso, ele teria que usar um sistema de mediunidade física, né, que ele construiu um efeito físico por uso de outros sistemas, que é a ectoplasmia, etc., né? Mas, em si, ele não tem como fazer isso. Então, como que eu vou processar essa comunicação? Porque a comunicação, ela existe.
ela não existe desde quando é homem. Deus não deixou esses dois mundos separados. Muito pelo contrário, eles coexistem. E são, na verdade, as mesmas pessoas. Olha só, né? Os que estão encarnados, depois, quando o corpo morre, ele habita o mundo espiritual, e o mundo espiritual é feito daqueles que habitarão o mundo físico, portanto, é tudo a mesma coletividade. E eles não estão à parte um do outro. Eles são dimensões coexistentes. Então, o processo de comunicação entre eles é exatamente este, através da mediunidade, que se traduz de N formas diferentes, né? Desde uma percepção sutil, quando a gente percebe alguém que não está aqui no ambiente, às vezes até arrepia, né? Ou quando a gente já tem uma percepção um pouco mais ostensiva, né? Então, o que acontece? Essa pineal, ela não é, uma coisa que ela não é um botãozinho que me permita desligar e ligar essa mediunidade. Não tem como eu fazer essa mediunidade ser desligada, né? Nós somos seres mediúnicos, todos. E, assim como tal, é inerente a nós a mediunidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquele medinho que normalmente a gente tem ou cultuou ao longo da nossa cultura, ao longo das diversas culturas, né, do contato com os espíritos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O contato com os espíritos é um instrumento normal e cotidiano. Ele existe, né? E sentimos o tempo todo. A questão é que, muitas vezes, mergulhados na nossa vida, a gente não consegue diferenciar. A gente não consegue entender. Mas, às vezes, olha só, quantas vezes a gente se pegou, assim, da onde que veio essa ideia? De onde veio este pensamento? Por que que eu estou falando estas coisas? Por que que eu agi dessa maneira? Por que que eu fui falar isso para tal pessoa? Por que que, de repente, eu estou sentindo frio nesse lugar enquanto todo mundo está sentindo calor? Por que que certos objetos somem, desaparecem e aparecem, às vezes, em lugares diferentes? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. São fatos da vida e muitos outros parecidos com esse, né? E a ciência precisa correr atrás disso, precisa nos dar as respostas sobre isso. Apesar de que a doutrina espírita já veio e nos trouxe a resposta por meios filosóficos e científicos, através da informação por meio de médiums diferentes, de localidades diferentes, de países diferentes, falando as mesmas coisas, isso é um método empírico de comprovação, né? Mas a ciência pode ir atrás de outros métodos de comprovação, com certeza, né? Então não tem por que a gente ainda cultuar esse medinho, muito pelo contrário, saber tratá-los, saber lidar com eles, como a gente lida com o nosso dia a dia nesse mundo físico, né? Como a gente conversa com as pessoas no dia a dia, nesse mundo físico, né? E é interessante se a gente pudesse entender essa mediunidade como um dom divino, assim como os outros, né? Como os outros sentidos, como a inteligência, a vida que nos é dada, nós estaríamos, então, entendendo bem cedo que a sintonia com os bons espíritos, que esses espíritos somos nós mesmos. E assim como a gente também evolui em termos de caráter, em termos de personalidade, os espíritos também fazem isso, e porque nós e eles somos a mesma coisa, e esse é o grande objetivo da vida espiritual. E a mediunidade nos permitiria essa sintonia com esses bons espíritos
que trabalham ativamente pela iluminação dos nossos caminhos, né? Daí nós estaríamos fazendo isso de uma forma mais racional, entendendo que existe essa comunicação, entendendo que ela se faz de verdade, que ela ocorre e que ela tem resultados, né? Somos todos médiums? Sim. Por quê? Porque todo mundo pode fazer prece e todo mundo pode sentir a presença desses espíritos amigos enquanto faz a sua prece. E não precisa nem ser de uma religião ou de outra. Isso é um fato da vida. É um fato da nossa existência. Faz parte do nosso convívio espiritual. E este conhecimento, esse slide aí é muito interessante, que ele fica luminoso. A mediunidade é como uma luz também, né? Ela não é apenas um instrumento a ser utilizado nas casas espíritas, de forma nenhuma. Esse entendimento de que mediunidade, casa espírita, ou templo de Umbanda, ou alguma coisa similar, está completamente errado. Na verdade, ela é da vida, ela é das pessoas, só que precisa naturalmente ser bem trabalhada, assim como a inteligência, assim como qualquer outro sentimento, né? Então, ela não é um instrumento exclusivo das casas espíritas ou de reuniões mediúnicas, mas é principalmente como uma ferramenta, uma boa ferramenta para auxiliar a humanidade no seu crescimento espiritual. Por quê? Porque a gente vai poder entrar em contato com seres que já galgaram algum grau a mais de evolução espiritual do que os que estão encarnados. Com isso, a gente conseguiria trazer muitas condições e recursos melhores para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, né? E, às vezes, quando nós nos vemos presos, engalfinhados com sensações ruins que nos deixam mal, que nos deixam numa situação complicada, né? Por meio da mediunidade, os bons espíritos podem nos intuir, nos incitar muitas vezes, nos ajudar sempre e nos convencer ao bem. Basta que a gente dê essa oportunidade de ouvi-los. De ouvi-los, eu não estou falando ouvir a língua portuguesa pelo ouvido. A gente precisa estar entendendo que a mediunidade, na verdade, é um processo diferente. Ouvi-los é uma palavra que quer dizer ouvir aqui no ouvido, mas que aqui a gente está usando no sentido de percebê-los, de senti-los, de trazer para o nosso íntimo suas influências boas e entendermos que isso é possível. Aqui vocês podem destacar nessa imagem aqui, olha, tá vendo aqui, ó, tem um espírito transparecendo aqui, emitindo ondas para auxiliar esta pessoa aqui. É isso que está querendo dizer essa figura, né? E olha só que coisa mais interessante, né? Isso aqui veio de um livro que a gente tirou, esse caso. É um caso em que uma enfermeira, né? Qual que era o livro mesmo? Iniciação Viagem Astral, de João Nunes Maia, né? A enfermeira, ao tratar o seu paciente, ela, olha só o caso, abeirou-se de um dos seus pacientes com todo carinho, deixando transparecer toda a tranquilidade e o amor que uma pessoa nobre dedica ao seu trabalho, o trabalho da enfermagem ali. Ela passou as mãos delicadamente na testa do paciente ali, inconsciente, e aí a espiritualidade narra no livro que se via sair dela energias vivificantes que penetravam o corpo do enfermo. E muitas vezes, nesses hospitais, a ação dessa forma da enfermagem, dos médicos, das pessoas que vão lá para fazer prece, oração, dos parentes que chegam lá conscientes e orando, auxiliando, passado, é transmitido essa força vivificante
que a gente às vezes dá o nome de passe e outros dão outros nomes, mas que auxiliam na restauração da situação geral do enfermo, e os médicos, muitas vezes, observam melhoras significativas onde não se esperava tanto assim, né? Vocês podem conversar com qualquer médico que vão observar coisas como essas que eu estou dizendo, né? A presença espiritual na nossa casa é constante, seja ela positiva ou não, vai depender da gente. Quem que a gente deixa entrar em nossa casa? Para quem que a gente abre a porta? A porta espiritual, né? A porta física, a gente abre para aqueles que querem vir nos fazer mal? Não. A gente abre para aqueles que são nossos amigos, nossos parentes queridos? Sim. Então, a porta espiritual teria que ser da mesma forma. Mas para isso é o ajuste da mediunidade, né? A mediunidade é esse contato, é essa permissão de comunicação, de proximidade, de influência. Então, na nossa casa ou em qualquer lugar, os espíritos amigos nos ajudam sempre. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, a sintonia que faz essa comunicação. E ela não precisa ser ostensiva, ninguém precisa. Ah, eu recebi aqui a presença espiritual de um parente amigo que já retornou para o mundo espiritual, então eu vou sentar e vou psicografar. Não é necessário. Ah, então eu vou sentar e eu vou falar. Também não é necessário. Apenas receba, apenas sinta e agradeça, né? E se perceber alguma informação, tudo bem, você pode falar para um outro parente, olha, parece que ela está muito alegre com o nosso dia a dia, com a nossa oração, com o nosso desejo de progresso, né? A sintonia, então, entre nossos pensamentos e as forças divinas é que poderão construir o nosso progresso. E o progresso da humanidade que é feito pelo progresso de todos nós, um a um, né? Ok. Mas existe essa situação complicada aí, claro. Por quê? Porque muitos de nós se embrenham em situações um pouco mais inadvertidas, um pouco mais complicadas, né? Por um motivo ou outro, não vamos julgar ninguém, porque todo mundo que opta por um caminho geralmente tem uma causa, uma razão, e a gente precisa, na verdade, auxiliar sempre, né? Então, aqui, nesse caso, essa pessoa está sofrendo um ataque espiritual, na imagem é isso que ela está querendo passar, né? Aí ele vem com o texto, a manutenção de pensamentos e comportamentos insanos, né? Materialistas, egoístas, orgulhosos, ou busca de poder em detrimento dos outros, acaba por estabelecer, pela sintonia mediúnica, né, uma relação obsessiva. A gente já ouviu falar na palavra obsessão, que tem até um CID da medicina sobre possessão, que está ligado exatamente a isso, obsessão, né, espiritual, né, de espíritos enganosos, porque lá no mundo espiritual tem gente como a gente, né? Existem lá aqueles que querem tudo de bom, existem aqueles que querem tudo de mal, né? Então, espíritos enganosos e assim assumindo consequências muitas vezes desastrosas, certo? Desastrosas. Muitas almas adentro para o mundo espiritual com situações complicadas pelas relações que fez durante a vida, né? E muitos que estão aí já ainda encarnados adentram certos hospitais de tratamento mental por questões mediúnicas. Tanto é que o Dr. Sérgio fala na palestra dele que os americanos, eles dizem se algum paciente diz
que está vendo espíritos e comunicando espíritos não é para ir imediatamente diagnosticá-lo como alguma patologia psíquica ou com alucinação. É preciso ainda verificar que muitas vezes ele está vendo espíritos mesmo, ele está ouvindo de verdade esses espíritos. E aí, certos governos no mundo estão investindo em universidades, em centros de estudos, para se identificar exatamente essa questão. Então, não é uma coisa agora de crendice, isso está deixando de ser. Isso está se passando a ser, cada vez mais, parte da vida. Assim como um dia se descobriu que a Terra era redonda, agora é parte da vida a Terra, o planeta ser redondo. Assim como será parte da vida de que somos espíritos encarnados e que continuamos a viver normalmente nossa vida após o falecimento do corpo físico e que podemos nos comunicar um com o outro, né? Então isso é parte da vida. E essa sensação de estar se perdendo, né, que essa imagem está passando, né, é uma imagem, tá? Peguei de um jogo, mas ela está passando essa sensação de estar se caindo, né? Aí vem esse texto, a compreensão de que somos espíritos, seres imateriais, cujas necessidades são valores espirituais, porque o ser espiritual não precisa de objetos, o ser espiritual não precisa de celular, o ser espiritual não precisa de carteira de documentos. Caiu aqui meu documento. Não precisa de carteira de documentos. O ser espiritual, ele precisa de valores espirituais. É o que faz, é o que ele agrega para si, né? Então, olha só, a compreensão de que somos espíritos, seres imateriais, cujas necessidades são valores espirituais, contrário ao enorme apego às coisas materiais que deveriam nos servir para crescer, mas que temos usado muito para manter uma situação espiritualmente primitiva e dolorida, né? Por que a gente mantém isso? Porque a gente acha que a vida tem um fim e que a gente, então, tem que usufruir ao máximo enquanto ainda estamos aqui. Esse é um pensamento materialista, né? E traz consigo vários males sociais, como, por exemplo, o suicídio, né? E o pensamento de que a vida continua e que a gente vai levar os valores espirituais e que vamos viver lá as consequências dos nossos pensamentos, né, que temos hoje, já faz a coisa ficar diferente. Já faz até eu repensar a maneira do que eu sou hoje, né, para que eu possa lá não ter uma vida complicada, não é? E isso nos trouxe essa informação quem? Os espíritos, através de quê? Da mediunidade, né? Aqui ela fala que a oração é um desses instrumentos de comunicação. Rezar é um instrumento de comunicação. Se algumas pessoas de outras religiões não acreditam em mediunidade, mas fazem oração, na verdade estão usufruindo de um fenômeno mediúnico, que é uma comunicação. Você se coloca numa concentração e emite seus pensamentos e recebe as emanações do alto. Isso é pura mediunidade. Então, a oração é um instrumento de conexão. Pode ser com a divindade, através dos seus espíritos que são encarregados de vir até nós, né? Ao invés de palavras soltas, né, balbuciando palavras decoradas, o que se vai não são as palavras, mas são os sentimentos. O sentimento ou o sentido, né? Então,
Palavras sem sentimentos ou sentido algum não tem nenhuma transmissão. O processo mediúnico de comunicação entre o íntimo espiritual e o nosso Criador, passando pelo conhecimento e ação dos bons espíritos que intermediam esse contato, né? Que trabalham por o nosso bem, certo? Isso é pura mediunidade. A mediunidade pode ser ostensiva? Pode. E alguns autores de livros, inclusive, né, como A Cabana do Pai Tomás, acho que é isso, né? O autor diz que escreveu o livro em uma única noite. Um livro é uma bitela desse tamanho. Então ele escreveu aquilo tudo numa única noite, né? E não sabe nem de onde que veio a inspiração daquele livro. E ele também não conhecia a mediunidade, então ele não soube a que atribuir, mas é isso mesmo. E muitos autores de músicas também falam, eu não sei de onde que veio, eu sentei e em 5 minutos saiu a música, enquanto que outras músicas eu tenho que demorar uma semana ou mais para poder fazer sentido, né? Então, a mediunidade ostensiva, aquela que praticamos nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, são importantes também. São importantes oportunidades de serviço ao bem de muitos desencarnados e encarnados que utilizam essa reunião para o bem, para o auxílio, né? Pois eles colocam em prática planos de auxílio, caridade, ressarcimento de dívidas do passado e participação ativa nas tarefas que são conduzidas por espíritos superiores para o auxílio geral, né? As reuniões mediúnicas. E esse negócio de chegar e falar assim, ai meu Deus, já que tem a mediunidade, vou pedir aqui para os espíritos para me ajudar a passar no vestibular. Os espíritos, eles não vão fazer coisas assim, a menos que os espíritos superiores, eles vão nos dar melhores condições para a reflexão, para o auxílio no estudo, né? Mas quem tem que estudar somos nós. Os espíritos mais inferiores, aqueles que nos querem prejudicar, vão fazer um monte de chacota, pode até vir a prejudicar, ou pode vir até a falar coisas que não são verdades, né? E aí a gente vai aceitar se quiser. E como que você vai ouvir? Bom, já falei, você vai ouvir através da emanação dos sentimentos, né? Aí nessa imagem, essa moça está auxiliando o rapaz no estudo dele, né? Aí vem o texto. Também no dia a dia se processa os contatos mediúnicos, no dia a dia, não é só nas reuniões mediúnicas, né? E que podem nos incentivar conforme nossos sinceros e honestos esforços para o nosso progresso, e principalmente para o bem comum, que leve o progresso da humanidade, como já disse outras vezes. Aí o vovô e o seu netinho, olha que coisa linda, né? O netinho, muitas vezes as crianças, muitos pais ficam desesperados, ai meu Deus, o meu filho está vendo gente, está vendo espíritos e tal. Mas a criança vê normalmente, porque ela está num processo de reencarnação que ainda não está finalizado. Então, ela pode vir assim a ver, a perceber, a olhar para uma direção que a gente sabe que não tem ninguém, né? E o sentido mediúnico aí não tem limitação, não, de idade, raça, crença, conhecimento, situação social, situação moral, não tem nada disso. É apenas um fenômeno físico. Ele é neutro, como diz aqui, como um sentido apenas. Mas seu uso é que vai resultar aí as consequências, né, daquilo que a gente for fazer, né, assim como as coisas da vida. Que, aliás, a mediunidade faz parte da vida. E é interessante que muitas vezes você está num ambiente e alguém está irritado, a gente não estava irritado antes, mas se a gente não se policiar, a gente pode vir a ficar irritado também. Por quê? Porque a mediunidade é essa irradiação daquilo que uma pessoa está sentindo e recepção por outra. Então você pode vir a ficar com as sensações parecidas com uma outra pessoa que está no ambiente, ou vice-versa.
O certo seria alguém que está bem exercer a sua ação para que aquele que esteja irritado ficar bem também. Mas vai depender do que eu quero e do que o outro quer, das nossas vontades, né? Dos nossos esforços por ceder ou não ceder, por influenciar ou não influenciar. Mas todos somos médiuns de uma certa forma, né? Uns dos outros. Dentro de um lar, todo mundo é médium um do outro, o tempo todo, né? Quando a gente aceita o mau humor de alguém, o desânimo do outro, a alegria que vem do outro, mas sempre assumimos a responsabilidade pelo aquilo que a gente deseja alterar o nosso íntimo. A responsabilidade é nossa, não é do outro. Não adianta falar assim, eu estou bravo porque o outro está bravo. Não, você está bravo porque você aceitou, você acolheu essa mudança no seu íntimo. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente aceita, que a gente quer, que a gente faz por nós, né? Mas podemos sim ser influenciados. E quem se deixa ser influenciado é responsável, né? Eles estão fazendo perguntas aqui. Deixa eu ver o tempo. Talvez dê tempo de fazer uma pergunta. A Elizabeth fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, olha só. Elizabeth, quando alguém sente uma presença espiritual de alguma entidade, deve procurar ajuda ou tentar uma comunicação? Nossa, Elizabeth, boa pergunta. Tá? Olha, eu acredito que o melhor, ao invés de tentar uma comunicação, porque a gente não sabe do que se refere dentro do nosso lar, a gente precisa manter a ambiência do lar, né? O melhor é a gente buscar ajuda vertical, como diz, buscar ajuda dos espíritos bons, buscar ajuda de Jesus, buscar ajuda de Deus, né? Porque se essa influenciação espiritual for de Deus, de Jesus, for um espírito ligado a Deus, ligado a Jesus, daí a gente vai sentir essa influência e vamos registrar em nós a sensação que ela está nos trazendo. Não é necessário a gente ouvir as palavras da língua portuguesa ali, que aquele espírito veio nos trazer. É necessário, talvez, às vezes, sentir a intenção em termos de sentimento daquele que aquele espírito veio nos trazer. Como, por exemplo, saudade. Nossa, receber um espírito familiar e sentir a saudade dele e falar para os outros, olha, estou sentindo a presença do meu avô, da minha avó, e eles estão com saudade. Que bom, nesse Dia dos Pais, sentir aqui a presença do meu avô que faleceu, e estamos sentindo a saudade. Ele está sentindo saudade e está nos passando aqui um abraço. Ótimo. É o suficiente. É o que precisa. Vamos orar por ele e pedir a Deus que o abençoe, que receba o nosso amor, que receba o nosso carinho, né? Tá bom? Elizabeth, são pressentimento é um sinal de mediunidade? Eu já vou falar, olha aqui, ó, Elizabeth, você está falando aqui, deixa eu até pôr, ó, pressentimento é um sinal de mediunidade? Premonição materna, mas várias outras premonições. Por que materna? Porque as mães têm essa coisa de virar e falar assim, filho, não vai para aquele lugar, porque eu estou com um mau pressentimento. Alguém já ouviu a mãe falar isso? A minha falou várias vezes, né? Então, aí, premonição é uma mediunidade? Porque muitas vezes um espírito vem querendo nos ajudar a evitar certos problemas, certo? Mas às vezes a gente não está nem aí, vai lá e acontece, né? Telepatia entre cônjuges. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha esposa a gente tem esse negócio, né? Quando um está chegando, quando o outro está ligando, quando a gente vai falar alguma coisa, quando a gente tem ideias similares, parecidas, porque nós nos influenciamos uns aos outros um ao outro o tempo todo. Então nós temos essas sensações, essa telepatia, né?
Sensações em certos locais. Pode sim, você chega num certo local e fala assim, a sensação aqui não está boa, né? Pode ser que seja um lugar onde acontecem coisas não muito boas. Oh, nossa, que lugar fantástico, que sensação gostosa, né? Você entra às vezes em certos templos, nossa, que sensação agradável, porque são lugares onde a oração é cultuada, onde o bom pensamento é vigente, né? Daí você sente essas coisas. É mediunidade? É. Compartilhar de emoções que a gente sente, né? As pessoas trocam os olhares e já, ao mesmo tempo, trocam as emoções por esse fenômeno. E sentem. Você está sentindo a mesma coisa que eu? Tô, né? Intuição artística, muitas vezes acontece. A pessoa, os artistas são pessoas muito sensíveis. Eles possuem uma certa sensibilidade, até pela ação artística, né? E muitas vezes essa sensibilidade é acompanhada por companheiros espirituais que desejam que eles exerçam aquela ação artística da melhor forma possível, né? E aí existe aquelas intuições que vão escalando ali aquele trabalho artístico, é muito interessante, né? Sacada repentina de ideias, se não sei de onde veio isso, não sei, uma sacada, né? Ímpeto repentino de mudança de plano, é melhor não. Ah, mas a gente fez todo um planejamento, não sei por quê, é melhor não, né? É uma coisa, mudança de plano que vem, que a gente não sabe de onde vem. E às vezes não dá ouvido. Olha, eu estou achando que é melhor não, mas não sei por quê, então vamos. Aí depois você vai ficar sabendo por quê, né? A minha esposa aconteceu uma coisa interessante, que ela estava vestindo a roupinha para levar um dos nossos filhos, quando eles estavam no jardim da infância, para a escolinha, botou a botinha nele, e na hora veio com uma sensação forte, dizendo, não leva ele hoje. Uma sensação muito forte. Não leva ele hoje. Ela levou, porque levar para a escola é uma coisa normal. Não tinha outra razão para não levar. Levou. Ele quebrou a perna naquele dia. Entende? No parquinho. Então, pressentimento é um sinal de mediunidade, né? Saber agora o que não sabia há poucos instantes, é exatamente isso, né? E ela é essa conexão. Olha, eu coloquei essa imagem aqui dessa ponte que vai de um lugar que a gente conhece para outro que a gente não sabe o que é, essa conexão, né? É mais ou menos essa ilustração do fenômeno mediúnico, né? Mas que a doutrina espírita tenta nos trazer exatamente esse esclarecimento, tirar aquela névoa do outro lado, fazer com que a gente entenda o que é que está lá, que na verdade é a continuidade da vida, pura e simplesmente, né? Então o médium, ele deve viver muito atento, consciente de que é essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mesmo que um dos lados seja a própria intimidade do médium, ele vai sentir dentro de si, às vezes, a dor de quem está do outro lado, né? Ou seja, para um bem público, que muitas vezes ele vai escrever um livro, né? E é assim que devemos, como médiums, que todos somos, estarmos sempre aptos para servir ao bem. Servir como? Ajudando. Ah, eu estou sentindo a presença de um espírito ruim. Então ora por ele, reze por ele, peça por ele. Entende? Ao invés de ficar ali só na sensação, faz uma ação. Gere uma ação benevolente no sentido. Se você estiver numa reunião mediúnica, tudo bem, daí ele vai se comunicar, o esclarecedor vai esclarecer, daí é um outro processo. Mas no dia a dia, reze. E não precisa parar e se ajoelhar onde você estiver. É um processo mental. Olha, meu amigo, eu estou percebendo a tua presença aqui, sei que você está com dor, mas eu vou pedir aqui que os espíritos amigos possam estar te conduzindo
para o seu bem, para lugares de tratamento, de auxílio, de amparo. Né? Peça isso do coração. Entende? Visualize, às vezes, até a casa espírita ou o templo da qual a sua religião se processa. Né? Pois poderemos ser acionados a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar. Sim, pode ser. Mediunidade não tem hora, mas a nossa disciplina tem que ter hora. O nosso conhecimento tem que ter hora. Né? Tem que ter um auxílio. Tá certo? Vamos aí agora meio que encerrando. Né? A gente encerra agora com essas palavras. É muito importante que, como médiuns que somos todos médiuns que somos, cultuemos uma boa sintonia, cultuemos bons pensamentos, sentimentos saudáveis, que estejamos sempre alegres e equilibrados. E olha que é uma senhora de um trabalho se estar sempre alegres e equilibrados, ou na maior parte do tempo. Né? Que sejamos serenos e confiantes, para que possamos ser sempre um canal de coisas elevadas e saudáveis, para com todos que encontremos pelo caminho. Né? É fantástico, a gente agradece a todos a participação das pessoas, os que vão assistir esse vídeo depois, agradece a Casa Espírita, Centro Espírita Divino Mestre, agradece a espiritualidade maior que nos auxilia sempre, agradece ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou os roteiros para seguirmos nesta vida. Agradece aos espíritos que nos trouxeram a doutrina espírita, para que possamos aclarear os nossos caminhos de uma forma muito mais extensa. Agradece a Deus, nosso Pai, por tudo que nos leva a crescer espiritualmente. Eu agradeço a todos. Principalmente pedimos a esses nossos irmãos que sofrem a situação dessa pandemia. Sejam eles os que estão pacientes, sejam eles os que estão tratando, sejam eles os que estão trabalhando de alguma forma. Que todos nós sejamos amparados por Deus nosso Pai. Que assim seja. Obrigado, pessoal, por ter assistido. Que assim seja a todos. Tchau, tchau.